Bom, vamos continuar aqui então a segunda parte da aula 2.3. A gente está vendo o capítulo 2 do livro da disciplina. E agora nós vamos começar na parte aqui de atributos, parâmetros e variáveis locais. Na verdade, vocês já viram esses três conceitos. O que a gente vai aqui agora é resumir, né, e comparar para ficar bem clara a diferença entre esses três conceitos. Então é importante entender as semelhanças e as diferenças entre atributos, parâmetros e variáveis locais. Né? A semelhança é que os três servem para a mesma coisa, que é guardar valores na memória do computador, e esses valores têm que estar de acordo com o seu tipo. Então, se você declara um atributo como inteiro, né, como int, ele tem que guardar um valor inteiro. Da mesma forma, um parâmetro, da mesma forma, uma variável local. Se você declara os três como int, eles guardam valores inteiros. Se você declara como string, eles guardam string e por aí vai. Mas eles possuem diferenças importantes que estão resumidas nessa tabela aqui. Ó. Primeiro, em relação à declaração. Os atributos são declarados fora dos métodos e construtores, ou seja, são declarados no escopo da classe. Já os parâmetros são declarados na assinatura dos métodos ou construtores e as variáveis locais no corpo dos métodos ou construtores. Então, no exemplo que a gente está vendo aqui da máquina de ingresso, a gente vê que os atributos são declarados aqui ó, no escopo da classe, certo? Fora de qualquer método. Os parâmetros são declarados na assinatura dos métodos ou construtores e as variáveis locais são declaradas dentro dos métodos, certo? Então, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é o tempo de vida, como eu tinha mencionado. Atributos, eles existem enquanto o objeto existe na memória. Então, eu criei o objeto, já existe o espaço lá na memória para guardar o atributo, e ele vai continuar existindo enquanto o objeto existir. Já os parâmetros e as variáveis locais só existem enquanto o método é chamado, enquanto o construtor é chamado. Então, antes de chamar o método, eles não existem. Na hora que o método está sendo executado, eles existem. Terminou a execução do método, não existe mais. O escopo já é também diferente. O escopo do atributo é toda a classe. Então, eu posso acessar um atributo em qualquer lugar da classe, certo? Eu posso acessar os atributos dentro do construtor, eu posso acessar os atributos dentro de qualquer método por escopo, porque o escopo deles é a classe. Já os parâmetros são acessíveis no método ou construtor onde são declarados. Então, esse parâmetro custo ingresso aqui, ó, ele só pode ser acessado dentro desse bloquinho do construtor máquina ingresso, certo? Se eu tentar acessar ele aqui, ó, no outro método obter preço, vai dar um erro de compilação, porque essa variável não está declarada aqui, certo? Ela só existe dentro do bloquinho do método onde ele foi declarado. Isso no caso dos parâmetros. E já as variáveis locais é muito parecido, só que tem um detalhe a mais que eu posso declarar a variável dentro de blocos, certo? Então, por exemplo, se eu declarar uma variável aqui, ó, local aqui, int test, dentro desse bloco do if aqui, vou inicializar com 10, certo? Repare que eu estou nesse fundo branco aqui, ó, que é o bloco do if. Se eu tentar acessar int, sei lá, x recebe teste, aqui de fora do bloco if, vai dar um erro de que a variável não foi declarada, tá? Porque a variável foi declarada dentro do bloco aqui do if, então ela existe só dentro desse bloco do if. Terminou o bloco do if, aquela variável local não existe mais, certo? Então ela tem o escopo mais restrito de todos. Atributos é da classe inteira, parâmetros são no método do construtor inteiro, já as variáveis locais é no bloco onde ela é declarada. Claro que se você declara no bloco do método, ele é acessível em qualquer lugar do método. Então, se eu declarar aqui antes do if, eu estou no bloco do método, e aí eu posso acessar dentro do if sem problemas. Então, aqui eu posso dizer que teste recebe 20, e isso não vai dar erro, tá? O erro que estava acontecendo aqui é porque eu estava declarando outra variável com o mesmo nome. Então, eu não posso aqui declarar um teste no escopo do método e declarar outro teste no escopo do if, porque eu teria duas variáveis com o mesmo nome no mesmo método. Certo? Dúvidas, gente? Anota aí e me manda. Não deixe as dúvidas se acumularem. Tá? Bom, outra diferença é sobre o valor padrão. Os atributos, eles têm valor padrão. Eu já tinha comentado isso em aulas anteriores. Então, aqui, ó, quando eu declaro um atributo como inteiro, mesmo que eu não inicializasse esses atributos aqui no construtor, eles seriam inicializados automaticamente pelo Java. Então, imagine que essas duas linhas aqui não existissem. Ó. Eu não tivesse inicializado o saldo e o total com zero. Ainda assim, quando eu criasse o objeto, o saldo e o total seria zero, porque todos inteiros são inicializados com zero em Java, strings com string, string não, mentira, string é null, a gente vai ver isso mais para frente, mas booleanos com false. A gente só deixou aqui como zero, né, eu tinha comentado na última aula, porque fica mais claro que a gente teve a intenção de inicializar com zero, e não que a gente esqueceu de inicializar, tá? Já os parâmetros, eles vêm com valores que foram passados de fora do objeto, certo? Então, aqui, ó, o custo do ingresso, ele não existe, não faz sentido eu dizer que ele foi inicializado com zero. Por quê? Na hora que eu chamar o construtor aqui, ó, que eu der um new ingressos, aí sim eu vou passar esse valor, certo? Então, ele já chega com o valor que foi informado de fora. Eu não
enfim, quem passou, quem chamou o método é que decide que valor vai passar. Já as variáveis locais, elas não têm valor padrão. Elas precisam ser inicializadas antes de usadas, tá? Então aqui, ó, imagina no retornar troco, né, que eu declarei a variável troco. Imagina que eu tentasse fazer uma conta aqui, ó, sei lá, int teste recebe 10 mais troco. Tá? É uma conta que não faz sentido, mas só para a gente experimentar. Isso daria um erro, tá? Porque o erro aqui, ó, se eu parar o mouse, ele mostra. Variável troco deveria ter sido inicializada. Então, eu não consigo usar uma variável antes de dar um valor para ela. Ela não tem valor padrão, igual os atributos têm. Ok? Beleza. Bom, uma dica. Se você tiver em dúvida se uma variável deve ser declarada como atributo ou variável local, né, na dúvida, chuta primeiro que ela deve ser uma variável local. Tá? Então, eu quero tirar de vocês aquela ideia de que tem muita gente que de cara declara como atributo e depois pensa se é variável local. É preferível você declarar como variável local e aí na hora que você vai aprofundar um pouco mais na reflexão, você descobre que é um atributo. Quando que você vai declarar um atributo? Quando você tiver certeza que é uma informação que precisa ser mantida mesmo depois da chamada do método, certo? Então, se a informação precisa continuar na memória depois que o método é chamado, ela precisa continuar durante todo o tempo de vida do objeto, aí você declara como atributo. Ou se é uma característica do objeto, algo que descreve, representa o objeto. Acaba que essa segunda está embutida na primeira. Porque se é uma característica do objeto, se é algo que descreve, representa o objeto, ele precisa ser mantido. Enquanto o objeto vai existir, precisa ser mantido mesmo depois da chamada de método. Certo? Bom, agora é com você. Tem dois exercícios e eu vou chamar a atenção ali para uma entrega do campus virtual. Então você vai adicionar um método esvaziar na classe máquina de ingresso. Você já tinha feito isso em exercícios anteriores, só que agora, além de zerar o valor do atributo total, o método deve retornar o valor do total antes dele ser zerado. Né? O valor que a variável total tinha antes dela ser zerada. E você vai alterar o método imprimir ingresso criando uma variável local. Você vai ver aí, que, né, vou ler o enunciado todo aí, mas o método vai funcionar da mesma forma, mas vai mudar como que você faz o if, vai mudar como que você implementa o código, né? Só para a gente experimentar essa questão do comando condicional, como é que ele funciona. E aí, uma das entregas dessa aula vai ser você tirar um print da implementação do método imprimir ingresso. Tá? Então, não é do que aparece lá na tela, não. Você vai tirar um print do próprio editor de código, daquele pedacinho onde está imprimir ingresso, e só que com um detalhe importante, tá aqui até chamando a atenção aqui, ó. Você vai incluir na primeira linha do método um comentário com o seu nome completo. Então, nesse exercício anterior aqui, ó, que foi pedido da variável local, variável que falta, você vai vir aqui na primeira linha e vai colocar um comentário com o seu nome completo. Então, se fosse eu, ia fazer assim, tá? Uma dica aqui no BlueJay também, ó, você pode usar Ctrl+, né, ou Ctrl- para você aumentar ou diminuir o zoom do seu código. Então, se na hora que você for tirar o print e a gente tiver ruim de tirar o print, você dá um Ctrl-. Né, e também isso pode ser útil para você ficar com um tamanho de fonte mais agradável na hora de implementar. Então, você tira um print do código e vai mandar lá para ganhar presença na aula teórica. E agora tem um outro tipo de exercício também que não tinha aparecido nas aulas teóricas, que é o exercício desafio. O que é esse exercício desafio? Ele é um exercício extra. Então, assim, para o entendimento aqui do conteúdo, para o que é necessário, você não precisa fazer exercício, você pode pular. Mas se você tiver disponibilidade, é sempre legal fazer um exercício com desafio, porque vai te fazer aprofundar um pouco mais o que a gente está estudando, vai te dar mais facilidades lá na frente. Tá? Então, ele não é estritamente necessário, né? Mas quem tiver querendo investir um pouquinho mais para ter um melhor entendimento na disciplina, vale a pena fazer. Ok? Qualquer dúvida desse tipo de exercício também, é só mandar. Bom, agora nós vamos reforçar os conceitos que a gente viu, né, revisitando o projeto disciplina. Então, lá no capítulo 1, a gente estudou um projeto disciplina que tinha uma classe disciplina e uma classe estudante. Então, eu vou abrir ele aqui, ó. Vou em projeto, abrir recentes, disciplina, tá? Você pode também clicar no link aí que está no slide ou você pode baixar lá direto no campus virtual. Então, só para lembrar, eu tinha uma classe estudante, certo? Que tinha nome, matrícula e créditos. E eu tinha uma classe disciplina que permitia matricular estudantes. Vocês experimentaram com esse projeto aí no capítulo passado. Daí a importância de não deixar de fazer nenhum exercício, porque se você não fez no capítulo passado, você agora já vai estar atrasado aqui e começa aquela bola de neve para conseguir acompanhar, tá? Qual que é a ideia? Você vai abrir o projeto e ler com cuidado o código da classe estudante, tentando responder as perguntas abaixo. Então, a minha sugestão é que você, depois que eu explicar aqui, você pausa o vídeo, olha para o código, olha aqui para esse slide, e vai respondendo no caderno cada uma das perguntas para você materializar, para você colocar essa informação aí na cabeça. Bom, quais são as informações que precisam ser guardadas enquanto o estudante existir?
quando um objeto é criado, quais informações são recebidas de fora e quais são inicializadas com o valor fixo. Quais informações podem ser consultadas de fora do objeto e quais podem ser alteradas depois que o objeto é criado. Então, pausa o vídeo, responde essas perguntas aí para você mesmo e depois continua. Bom, agora que você já fez, vamos lá na resposta. Quais são as informações que precisam ser guardadas? Então, a gente vê aqui que os atributos da classe são nome, matrícula e o número de créditos, certo? Créditos. Então, essas são as 3 informações que precisam ser guardadas enquanto o objeto existir, porque a gente já viu que atributos é que tem o tempo de vida igual do objeto. Quando um objeto é criado, quais informações são recebidas de fora e quais são inicializadas com o valor fixo? Isso a gente vê no construtor. Então, a gente vê que o nome e a matrícula são recebidas por parâmetro, então elas são recebidas de fora do objeto. Já o número de créditos é inicializado com o valor fixo 0 dentro do construtor. Quais informações podem ser consultadas de fora do objeto? A gente precisa procurar métodos que retornem essas informações dos atributos. Então, eu tenho 3 atributos, nome, matrícula e créditos, e eu tenho o método obter nome, que retorna o nome, então o nome pode ser consultado de fora. Eu tenho o método obter matrícula, que retorna a matrícula, então a matrícula pode ser consultada de fora. E eu tenho o método obter créditos, que retorna créditos. Então, todos os 3 atributos podem ser consultados de fora através dos métodos de acesso. Só uma observação aqui, na primeira versão desse projeto de disciplina, eu tinha esquecido de traduzir aqui, tinha ficado get créditos, tá? Então, se você tinha baixado o projeto antes no computador, talvez você esteja vendo get créditos, mas se você baixar ele de novo, ele já vai estar assim, né, padronizado, igual os demais que são obter. E quais informações podem ser alteradas depois que o objeto é criado? Então, a gente pode ver aqui que eu tenho o atributo nome, e aí dando mais dicas aqui do BlueJ. Você pode usar esse botãozinho procurar, né, e aí ele já aparece aqui o nome, eu tinha selecionado o nome, então ele já aparece aqui, e clicar no botão próximo, e aí você vê todos os usos, né, daquele atributo nome. Então aqui, esse aqui é obter nome, e aí eu tenho um método aqui, mudar nome, certo? Então o nome é um atributo, é uma informação que pode ser alterada depois que o objeto é criado. Agora eu vou procurar a matrícula. Eu vou voltar lá na declaração. Então, a matrícula aqui foi declarada, ela é inicializada no construtor, aí eu tenho um método que retorna a matrícula, e eu tenho um método aqui que usa a matrícula, certo? Mas eu não tenho nenhum método que muda a matrícula. Então, a matrícula, ela é uma informação imutável. Eu não consigo mudar a matrícula depois que eu criei o estudante, certo? Criei o estudante com aquela matrícula, ficou, não muda mais. E, por fim, o atributo créditos. Eu tenho aqui um método adicionar créditos, né, que muda o valor do atributo crédito. Então, em resumo, nome e crédito podem ser alterados, matrícula não pode ser alterada. E isso está sendo dito aqui nesses slides. Tá? Então, a informaçãozinha nova aqui é essa de que quando eu tenho um atributo que não pode ser alterado, a gente chama esse atributo de imutável. Ok? Beleza. Aproveitando que a gente viu um uso ali da matrícula um pouco diferente, vamos falar um pouquinho sobre chamadas de método. Repara esse método obter login. Então, aqui eu tenho um método obter login, que ele tem essa implementação aqui. Vamos avaliar um pouco mais de detalhes essa implementação. Repara o que está acontecendo. Primeiro que eu tenho métodos de outro objeto sendo chamados. Tá? Então, quando esse método obter login é chamado, ele é chamado para um objeto estudante, certo? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, um estudante. E aí, para esse objeto estudante aqui, eu posso chamar o método obter login, certo? Então, obter login é chamado para o objeto estudante. Mas esse método aqui, o substring, ele está sendo chamado para o objeto nome, que é um objeto do tipo string. O método substring está sendo chamado também para esse objeto, para esse atributo matrícula, que é um objeto string, certo? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, eu tenho um método, né, de um objeto chamando métodos de outros objetos, certo? Além disso, esses métodos, né, esse método substring, ele retorna um resultado que está sendo usado como parte de uma expressão. Então, repara que um return aqui, ele está retornando o resultado disso tudo aqui. Então, esse método substring retorna uma coisa, aqui o método substring retorna outra coisa, aí alguma coisa mais outra coisa dá um resultado que é o que está sendo retornado, certo? O resultado dessa expressão. Tá. Bom, mas vamos avaliar um pouquinho, então, conhecer sobre esse método substring. Repare que os atributos nome e matrícula são objetos do tipo string e a classe string possui esse método, né, chamado substring, senão aquele código ali não estaria compilando. Se a gente for lá na documentação da classe string, a gente vê isso daqui. Esse daqui é a assinatura do método substring, certo? Então, ele recebe 2 parâmetros, um begin index, índice de início, e um end index, índice final. E a documentação aqui, em inglês, diz o seguinte: retorna uma string que é uma substring dessa string. A substring começa
na posição beginIndex, começa nessa posição do primeiro parâmetro, e vai até essa posição aqui, menos 1, certo? Então, imagine que eu passei aqui 2 e aqui 5. Então, ele retorna a substring, que está ali dentro, que vai da posição 2 até a posição 5 menos 1. Então, vai da posição 2 até a posição 4. Deixa eu tentar desenhar isso aqui. Então, suponha que eu tenha a string... Aquela bolinha vermelha não era para ter ficado ali não, mas tudo bem. Suponha que eu tenha a string UFLA. Vocês já devem saber... ele apaga? Não era a minha intenção, não. Então, peraí. Deixa eu escrever de novo. Suponha que você tenha a string UFLA. Em Java, o primeiro caractere está na posição 0, o segundo está na posição 1, o terceiro na posição 2, o quarto na posição 3. Então, imagina que eu tenho uma string S. Isso aqui não funciona como eu gostaria, não. Deixa eu usar outra ferramenta aqui, peraí. Tem uma que é do próprio slide aqui. Deixa eu lembrar como é que eu chego nela. C, B, na verdade. Beleza, eu vou desenhar nessa aqui. Então, suponha que eu tenho uma string UFLA. Não, Júlio, vamos fazer o trem direito. Que está guardada numa variável S, certo? Então, tem uma variável S que guarda essa string. U está na posição 0, F está na posição 1, L na posição 2, A na posição 3. Suponha que eu chamo S.substring, desenhar com o mouse. Eu consigo fazer uma letra pior ainda do que no 4. E eu passo aqui, 1 e 3, certo? O que isso aqui vai me retornar? A gente viu aqui pela documentação que ele vai da posição beginIndex até endIndex menos 1. Ou seja, eu vou pegar os caracteres que estão na posição 1 até a posição 3 menos 1. Então, eu vou pegar da posição 1 até 3 menos 1. Ou seja, da posição 1 até a posição 2. Então, essa chamada S.substring 1.3 vai retornar a string FL. Ok? Tá claro? Qualquer dúvida, né, dá uma reveja aí o que eu expliquei, mas é só mandar uma dúvida lá. Beleza. Então, pelo comentário que a gente viu, a string retornada inclui os caracteres que estão da posição beginIndex, que é o primeiro parâmetro, até a posição anterior a endIndex, que é o segundo parâmetro. Né? Então, agora dá para a gente entender como é que o método obterLogin funciona. Né? A primeira parte da expressão implementada é nome.substring 04, certo? O que isso significa? O que vai ser retornado, então, do atributo nome? Pensa um pouquinho antes de continuar. Bom, se eu estou passando aqui a posição 0, 4, quer dizer que é a string que está da posição 0 até a posição 3. Né? 0 é a primeira posição, então a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, eu estou pegando os primeiros 4 caracteres do nome, certo? E aí para a matrícula é 03, né? Seguindo o mesmo raciocínio, eu estou pegando os primeiros 3 caracteres da matrícula. Então suponha que você tem um aluno chamado Sebastião da Silva de matrícula 435221. Qual seria o valor retornado pelo método obterLogin? Pense primeiro na resposta, depois cria o objeto no BlueJ com esses dados, chama o método e vê se você acertou. Pausa o vídeo aí e faz isso. Bom, você deve ter visto aí que ele retorna Seba 435, porque substring 04 vai retornar da posição 0 aqui, que é o S, certo? Posição 1, que é o E, posição 2, que é o B, posição 3, que é o A. Ele vai até 4 menos 1. Então, ele vai retornar Seba. E aí, da matrícula, vai da posição 0 até a posição 2. 0, 1, 2, vai retornar 4, 3, 5. E ele junta, né, aquele operadorzinho mais aqui, Opa. Peraí, estou apanhando os atalhos aqui. Esse operador mais aqui, e lembrando que ele concatena strings, certo? Então, aqui, isso aqui vai retornar Seba. Peraí, eu estou aprendendo a usar esses negócios aqui ainda. Aí. Isso daqui vai retornar Seba. Vamos lá. Isso daqui vai retornar 435. E aí o mais vai concatenar as duas coisas. Então vai ficar uma palavrinha só, Seba 435. Ok? Beleza. Apanhei um pouquinho aqui, mas tá bom. Bom, agora exercício com você. Qual seria o valor retornado para uma estudante chamada Maria Pereira com matrícula 332211? Depois, cria um estudante com o nome Theo e matrícula 748392. O que acontece quando o método obterLogin é chamado para estudante? Por que você acha que isso acontece? Então faz o exercício aí. Né? Pausa o vídeo, faz o exercício, depois volta. Beleza, mais um. Né?
A classe string possui um método de acesso chamado length, com o seguinte cabeçalho: retorna o número de caracteres dessa string. Então, a ideia agora é que você adicione um comando condicional ao construtor da classe estudante e imprima um erro na tela caso o parâmetro nome completo tenha menos de 4 caracteres, ou o parâmetro matrícula estudante tenha menos de 3 caracteres, certo? Então, a mensagem vai ser exibida, mas o objeto vai ser criado, tá? Não vai impedir a criação do objeto. Né? É só para chamar a atenção do usuário na hora que ele criar o objeto, tá? Então, se o nome tiver menos de 4 caracteres ou a matrícula tiver menos de 3 caracteres, vai aparecer uma mensagem para alertar o usuário. Então, pausa o vídeo e faz aí também. Bom, o último exercício que você fez, né, que esse aqui de alterar o construtor da classe matrícula estudante, ele também é uma entrega para ter presença nessa aula. Você vai tirar um print do código, tá? Não da saída, é um print do código. E da mesma forma que eu falei no exercício anterior, você vai colocar o seu nome na primeira linha de comentário lá do código. Então, você vai vir aqui no código do construtor, vai colocar um comentário aqui com o seu nome. Então, se fosse eu, por exemplo, colocaria Júlio César Alves. E o seu código que vai estar alterado, né, de acordo com o exercício, você tira um print mostrando esse trecho de código. Ok? Deixa eu tirar o meu aqui para não ficar com esse nome aqui. Depois eu mando para vocês desse jeito. Beleza. Vamos voltar. Bom, e agora mais um exercício de desafio. Como eu já tinha explicado no anterior, é um exercício que você, em tese, não precisa fazer. Né? Se você fizer os outros exercícios, você está seguindo, está acompanhando o conteúdo. Né? Mas se você tiver um pouquinho mais de disponibilidade, vai te ajudar a ter mais facilidade na disciplina. Então, a ideia é alterar o método obter login da classe estudante de forma que ele sempre retorne um login, mesmo que os atributos nome e matrícula não tenham os tamanhos mínimos esperados. Caso algum atributo tenha tamanho suficiente, use todos os caracteres do atributo. Ok? Tenta aí, é um exercício legal de fazer. Bom, então só resumindo as entregas dessa aula, né, como você já sabe, para você ter presença na aula em formato NP, você precisa demonstrar que estudou o conceito, você vai responder os quizzes que apareceram nos slides, lá no campus virtual, e você vai enviar os prints solicitados aqui durante os exercícios da aula. Então você viu que tem exercícios aqui que foram pedidos para você gerar um print, né, você vai mandar esses prints lá, certo? Mais uma vez, gente, não deixe as dúvidas acumularem. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no fórum de dúvidas do campus virtual, vocês podem me procurar pessoalmente, podem me mandar e-mail. É muito importante, né, a gente acompanhar o conteúdo e não deixar as coisas acumularem, tá? É isso aí, a gente se vê na próxima aula prática. Até mais.